Proclamação da República. Depois que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, ele governou o Brasil por muitos anos. Logo em seguida, o cargo de imperador do Brasil passou para o seu filho, Dom Pedro II. Dom Pedro II também era muito querido pelo povo brasileiro e governou o Brasil por muitos anos também. O cargo de imperador passava de geração em geração, entre os homens da mesma família. Geralmente, esse cargo era passado de pai para filho, mas o trono de Dom Pedro II estava sendo ameaçado devido a muitos problemas que o Brasil estava enfrentando naquela época. Um dos problemas é que os religiosos estavam irritados com Dom Pedro II, por ele estar se envolvendo com alguns assuntos da igreja. Outro fato muito importante foi a libertação dos escravos pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Fato esse que desagradou demais os donos das terras, porque sem os escravos eles não tinham mais quem fizesse o trabalho duro. O cargo de imperador, como eu já disse, era passado de pai para filho e não de pai para filha. Mas Dom Pedro II só tinha como filha a princesa Isabel, e o povo brasileiro não achava nada bom naquela época que o Brasil fosse governado por uma mulher. E os militares, assim como a igreja e os donos das terras, também estavam muito desapontados. Logo após eles vencerem a guerra contra o Paraguai, eles acharam que não foram reconhecidos como deveriam, como eles realmente mereciam. E eles ficaram sabendo que o Brasil ainda era o único país das Américas que não tinha um presidente da República. E o sonho de ser uma república cresceu entre os militares. E Marechal Deodoro da Fonseca era o militar mais influente daquela época, e por isso ele era o principal candidato a se tornar o presidente da República. Qualquer cidadão pode ser um presidente, pode governar o país. Não precisa ser um monarca, descendente de rei ou rainha ou imperadores. E esse tipo de governo normalmente se preocupa, ou pelo menos deveria se preocupar, com a opinião do povo, diferente do império, que o governo passava de geração em geração, de pai para filho, em que eles tinham total liberdade de fazer livremente o que eles quisessem, sem que o povo pudesse escolher ou opinar sobre qualquer assunto. Todos esses motivos levaram Marechal Deodoro da Fonseca a dar um golpe de Estado, proclamando assim a República do Brasil, se tornando então o nosso primeiro presidente. E isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, obrigando Dom Pedro II a voltar, com toda a sua família para Portugal. E até hoje o Brasil vive o sistema de república, um presidente elegido pelo povo junto a outros dois poderes, para representar e comandar o nosso país. Beijos da tia Carla. Tchau!